Muito boa tarde a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8. Hoje, sexta, 17 de janeiro deste ano de 2025, temos como tema os requisitos para a transformação, que foi pregado 1º de outubro de 2008 em Bogotá, Colômbia, e a escritura lá que temos nessa ocasião, aquele usou ali de 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 45 em diante, e procuramos em nossas Bíblias ali. Começamos no versículo 44 do capítulo 15, nos diz: semeia-se em fraqueza. Aí nessa Bíblia ele escreve em cima: herdou da serpente. Semeia-se corpo natural, herdou da serpente. Semeia-se corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Aí ele desenha uma estrela de Davi à esquerda. Se há corpo natural, há corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Em espírito ele escreve teofania. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. E desenha uma estrela de Davi à esquerda. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais também os demais homens terrenos. E como é um homem celestial, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, devemos trazer a imagem do celestial. Por isso eu digo, irmãos, que a carne e sangue não deve herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui nessa Bíblia, ele desenha em cima uma pedra angular e as eras. As últimas duas eras aí, ele desenha um olho a cada uma, e a pedra angular também um olho. Um abrir e fechar de olhos aí nos mostra que é através de um profeta. Tem outros desenhos, que é a pedra angular desenha dois olhos, que são os ministérios de Moisés e de Elias, esses dois ministérios. Mas nesse caso, aqui ele desenha um olho, porque aí está mostrando que é através de um véu de carne de um profeta, o qual tem operado de era em era e de dispensação em dispensação. Porque é necessário que isso que é corruptível se revista de corruptibilidade, e que é mortal se revista de mortalidade. E quando isso que é corruptível se revista de corruptibilidade, e isso que é mortal se revista de mortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Os requisitos para a transformação. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Na mensagem, os passos para a adoção, que foi pregado na sexta, 18 de setembro de 2009, em Veracruz, México, nos dias do nosso irmão William Soto Santiago. A última trombeta. Aqui é uma ordem divina para a adoção de todos os filhos de Deus. Não é um assunto da pessoa dizer: eu sou um crente em Cristo e eu não tenho que saber nada desse programa de adoção para ser adotada.
Há um programa de adoção e, consequentemente, de acordo com esse programa, é que vai vir a adoção para os escritos no céu do livro da vida do Cordeiro. E os que vão ser adotados são os que vão conhecer esse programa, essa ordem divina. Os outros não precisam conhecê-lo, mas vão ser transformados. Agora vejam, por isso que alguns creem e outros não. É o que crê e é para o que crê que é mostrado, dado a conhecer esses requisitos, é para eles, para os que vão ser transformados. Para os outros, não vai importar essa ordem, esses passos, esses requisitos para a transformação, porque como eles não vão ser transformados, não interessa para eles. Melhor, alguns deixam-se usar pelo inimigo e se portam como instrumentos, ou eles são usados pelo maligno como instrumentos para combater, para atacar o programa de Deus que está realizando nesse tempo final, o programa para que cada escolhido de Deus obtenha os requisitos, os passos para obter o corpo eterno e glorificado, ou seja, a fé de rapto. O que não vai ser transformado não precisa receber a fé de rapto. Simples assim. E aí é que podem identificar, o escolhido de Deus pode identificar nesse tempo quem é o que vai ser transformado e quem é que não vai ser transformado. Continua dizendo o Dr. William Soto, mas os que vão ser transformados vão conhecer, vão crer nele e vão obter a fé para ser transformados. Agora vejam como foi no tempo de Noé, o qual aqui na mensagem um verdadeiro sinal que foi passado por alto. Aí nos mostra que Noé realizou os preparativos naquele tempo, era construir uma arca. Vejam na página 11 dessa mensagem, desta versão, nos diz o reverendo William Branham. Noé foi um sinal no dia dele às pessoas do juízo vindouro. Noé, no dia dele, foi considerado um fanático. Ele era um profeta. Ele foi considerado como alguém que não tinha uma mente muito boa. O homem continuou martelando ano após ano, construindo uma arca, quando não tinha nem água na terra, senão a que havia nas fontes. E ele predisse algo que era ridículo com a mente carnal. A mente carnal, ele falou, vai cair água do céu. Sem dúvida, alguns diriam para ele, mostra, cadê isso? Como isso também, vejam, não apenas no tempo de Noé, mas também em todos os tempos, os incrédulos e os crentes manufaturados, também chega o momento onde se levanta contra e começam a questionar. A ver, mostra-me isso, mostra aquilo, onde está isso? Muito mais nesse tempo que os trovões, veja, foi proibido que João escrevesse, porque os trovões contêm a fé de rapto. Os trovões contêm a vinda do Senhor, como seria, quando seria e como viria. Ou seja, todos os pormenores, mas foi proibido João escrever e disse, vamos ver aqui, essa partezinha aí, onde foi dito a João, não escrevas, deixa passar, porque senão vão tropeçar com isso. Veja, isso está na página 117 do livro dos selos. Agora pense bem, João escreveu isso que temos, mas quando ele começou a escrever, os outros 7 trovões disseram, não escrevas. Agora João tinha a comissão de escrever tudo que ele visse, mas quando trovejaram estes 7 trovões de Apocalipse 10, então foi dito a ele, não escrevas nada disso. Este é um mistério que ainda não conhecemos, mas a minha opinião é que vai ser revelado já muito em breve. E isso distribuirá fé de graça à noiva para ser raptada. Para onde é? É para a noiva, né? Mas para mais ninguém. Temos estudado tudo o que sabemos, todas as dispensações.
E temos visto todas estas coisas. Temos visto o mistério de Deus, temos visto a grande reunião da noiva nos últimos dias. Aí em cima desse parágrafo ele escreve os trovões, a fé para o rapto. Nesse livro. E nesse outro. Vamos ver aqui. A 117. Aqui em cima desse parágrafo ele escreve os 7 trovões e a fé de rapto. E também nesse vermelho ele escreve do lado vermelho os trovões e ele escreve também fé. Contudo, tem algo ali que não podemos chegar, tem algo ali, mas imagino que quando esses mistérios começam a se manifestar, ou seja, se cumprir isso tudo, ele diz, detenhamos isso. Eu revelarei isso naquele dia, quando João, não escreva isso porque vão tropeçar com isso. E sempre, de era em era, de dispensação em dispensação, a parte onde as pessoas tropeçam é com o véu de carne, com o cumprimento da profecia. Deixe passar, mas eu revelarei naquele dia, e ele escreve oitavo dia, quando tenha necessidade de saber. Agora não trovejaram em vão. Lembrem a gotinha de tinta, tudo tem um propósito e uma causa. Note que o Criador produziu estas coisas e João ouviu essa voz e foi ver. Mas agora o Cordeiro está passando a João de maneira simbólica o que ele tem que escrever para a igreja, o que ele quer que a igreja saiba. Por exemplo, ele diria, não digas completamente o que isso é, não vá dizer isso é assim, isso é o que está sob o sétimo selo. Vê? O que é que está sob o sétimo selo? É a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. E poderia ali, João, se ele começa a escrever, ele poderia escrever até o nome do instrumento, o qual ele estaria cumprindo a sua vinda. Não digas assim, porque se eu te digo isso, então todo o plano através das eras se poderia perder. Isso melhor é um segredo. Ele simplesmente quer, como por exemplo, a sua vinda. Agora ninguém pode saber quando eu venho. Eu simplesmente virei. Não é negócio meu saber quando. Eu só tenho que estar preparado. E como é que estaria preparada a igreja noiva? Pois vendo e recebendo e ouvindo estes requisitos para obter essa fé de rapto e poder receber e crer nele. Agora continua dizendo aqui no outro livro, nesta página 117, aquele desenha uma pedra angular e escreve o sétimo selo à direita. Aí nesse parágrafo último que nós lemos, e à esquerda ele escreve futuro. No parágrafo anterior, onde ele disse, eu revelarei naquele dia, quando tenha necessidade de sabê-lo. À esquerda, uma pedra angular, e à direita, necessidade de saber. Esse é o tempo onde a igreja noiva tem essa necessidade. E Deus está cumprindo. A cada um dos seus filhos está cumprindo essa necessidade. Ou seja, está dando a conhecer isso que foi proibido João escrever. Está revelando o que João disse, eu revelarei naquele dia. Esse é o de oitavo, a era de pedra angular. Hoje está se dando a conhecer esse mistério. Agora continua dizendo aqui na página 12. Na mensagem, o verdadeiro sinal que foi passado por cima, estávamos lendo alguns minutos, diz: e enquanto ainda não tinha água à vista, vamos ver um parágrafo antes, porque nós nos detivemos ali onde diz. Vamos ver. Sem dúvida que muitos dirão, mostra-nos onde isso está. Aí nós ficamos. A ciência diria, eu posso provar que não tem água em cima, mas se Deus falou que iria vir dos céus, Ele vai fazer com que a sua palavra seja cumprida. E enquanto esteja, ainda não tenha água lá em cima, enquanto não tinha uma nuvem no céu, nunca tinha chovido uma gota, não havia tal coisa como a chuva, ainda o tempo
todo Noé estava preparando uma arca para a chuva. Foi uma evidência viva de que aquele profeta cria naquilo que ele estava falando, porque ele estava fazendo preparativos para aquilo. E qualquer pessoa que realmente crê naquilo que você está falando, você vai fazer os preparativos para isso. E ele escreve um estudo bíblico dessa porção. Ele escreve a evidência de crer, fazer os preparativos para receber o que Deus prometeu. Eu poderia ficar aqui mesmo por um minuto no dia de Noé, como Jesus disse, assim será a vinda do Filho do Homem, nos dias da vinda do Filho do Homem. Se a igreja hoje cresce no que ele está falando, eles praticariam o que ele diz. Agora um pouquinho mais adiante, nesta mesma mensagem, página 13. Mas Noé, um neurótico, considerado assim naquele dia, pela bobagem da pregação e fazendo sinal diante das pessoas, dando a eles a advertência, condenou o mundo construindo uma arca quando não tinha nem água para fazer ela flutuar. Ele condenou o mundo, a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, ele condenou o mundo e salvou a sua própria casa por preparar e ser um sinal para Deus dos juízos vindouros daquele dia. Anos mais tarde, ele deu outro sinal, que foi Moisés. Houve outro sinal, que foi Moisés, um profeta. Este foi o sinal de Deus para Israel. Eles haviam estado 400 anos em escravidão e Deus preparou um sinal para eles um pouco antes da libertação. Ele foi um sinal de libertação para Israel, um sinal de juízo para o Egito. Noé foi um sinal de libertação para o seu povo e um sinal de juízo para o mundo perdido, o incrédulo. As mesmas águas que sufocaram o mundo e afogaram o mundo foi o único meio de salvar Noé. A única coisa que poderia salvar ele era juízo. A única coisa que vai salvar a igreja hoje é o juízo. Deus pondo juízo, mas Noé continuava pregando. Ele chegou a ser um sinal, a fazer o sinal. Agora Israel, depois de 400 anos, eles começaram a clamar pela libertação. E Deus nunca se revela e se mostra até que seu povo esteja pronto para receber o que ele mostra. E desenha à esquerda uma estrela de Davi. Agora, o nosso irmão William continua dizendo aqui na mensagem, os passos para a adoção, onde nós estamos lendo, assim como há uma ordem para receber a salvação e vida eterna, e para receber o Espírito Santo e obter o novo nascimento, consequentemente obter a adoção espiritual, e tudo gira em torno da primeira vida de Cristo, para receber a adoção espiritual, deve ter vida eterna em nossa alma. E agora, há um mistério, diz Paulo, e ele disse que é um mistério do qual ele está falando aqui, pois ele disse que vai ser a última trombeta. Então algumas pessoas pensam, bom, vai ter um anjo com uma trombeta por aí, tocando essa trombeta, e isso é mais difícil que o que na verdade isso significa. Um anjo é um mensageiro, e essa trombeta final é a voz de Deus, a voz de Cristo falando nessa terra ao seu povo, à sua igreja. E um pouquinho mais adiante, nesta mesma mensagem, continua dizendo nosso irmão William, vimos que o Evangelho do Reino é nada menos que a mensagem final de Deus, a grande voz de trombeta ou trombeta final. E essa é a mensagem que o povo hebreu vai ouvir. É por isso que o povo hebreu, como nação, não quis ouvir a pregação do Evangelho de Cristo. Não pode crer, porque a mensagem que ouvirá é a mensagem do Evangelho do Reino. Essa é a mensagem com a qual virá o anjo de Apocalipse capítulo 7, que vem para selar, chamar e selar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, capítulo 7, versículo 1 em diante. E no capítulo, e em Apocalipse capítulo 14, versículo 1 ao 5, já aparecem selados em suas testas com o nome do Pai e com o nome do Cordeiro nas suas testas, ou seja, com o conhecimento do nome de Deus, o Pai e o nome de Jesus Cristo. Já aparecem em Apocalipse capítulo 14, versículo 1 ao 5,
E não é o nome Jesus, porque com o nome de Jesus foram perseguidos. E vejam, sob esse nome e com esse nome de redenção e para a redenção, não foi recebido lá no meio do povo hebreu, mas com o nome novo, sim. Agora, em Apocalipse, nós encontramos aqui uma mensagem profética para todas as nações. É por isso que quando o anjo forte, que desce do céu, o qual é Cristo, o anjo do pacto com o livrinho aberto na sua mão, o livro que estava selado no céu com 7 selos, em Apocalipse capítulo 5, e Cristo toma o cordeiro, no qual também é o leão da tribo de Judá, e ele o toma quando já termina a sua obra de intercessão e se converte em leão da tribo de Judá. João conhecia ele como o Cordeiro de Deus, mas o ancião disse que é o leão da tribo de Judá. Está começando o seu trabalho de reclamação, tomando o livro para fazer a sua obra de reclamação. Agora vejam, quando começa esse trabalho de reclamação, quando ele se levanta do trono e tome o livro. Ao se levantar, esse é o sinal onde se começa esse trabalho. Começa de uma maneira progressiva. Agora, quando ele se levante do trono, lembrem que é quando acontece aí essa meia hora de silêncio, o qual está acontecendo agora, no nosso meio, no nosso tempo. A meia hora já tem um tempo. Está começando o seu trabalho de reclamação, tomando o livro para realizar a sua obra de reclamação, reclamar tudo que ele redimiu com seu sangue, ressuscitar os mortos crentes nele, em corpos glorificados, e aos vivos transformá-los. Isso é na obra de reclamação de Cristo como leão da tribo de Judá. Isso tudo está contido no Evangelho do Reino. E agora, entrega o título de propriedade a um homem em Apocalipse capítulo 10 para que o coma, e depois diz, é necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Quando isso acontece? Quando ele sai do trono de intercessão. Portanto, ele não podia sair de lá até que o último escolhido fosse redimido, lançado no cloro, ou seja, no sangue, sob essa obra que ele realizou na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, em sua primeira vinda, cumprindo a obra de redenção para todo aquele que crê nele. Mas vejam que enquanto estava realizando isso tudo, enquanto a porta da dispensação da graça estava aberta, ele estava no trono fazendo intercessão. O título ainda não tinha sido pego e não tinha sido aberto no céu, porque isso ainda estava no futuro, o qual, no livro dos selos, nos fala em vários lugares, onde ele falava tudo como se estivesse acontecendo, mas ele dizia, mas isso está no futuro. Agora vejam, até 2018, isso ainda não tinha acontecido, mas depois, esse instrumento, vejam, falou que o tempo não seria mais. Esse instrumento no qual Deus falou por meio dele nesse momento e esteve proclamando que o tempo tinha terminado, ou seja, o tempo da dispensação da graça, porque Deus opera através dos seus instrumentos, seus véus de carne, seus profetas. É necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Em João, o apóstolo está representado a igreja do Senhor Jesus Cristo com todos os mensageiros que a igreja do Senhor teria. Para o último dia, o anjo forte descendo do céu com o livrinho aberto em sua mão, e este é o título de propriedade dos céus e da terra. É o livro da redenção. Esse é o título de propriedade da vida eterna, para o qual tem que se abrir esse livro no céu, ser trazido à terra para ser levado a obra de redenção física, da redenção do corpo físico ser realizado, porque lembre, sem o título de propriedade na terra, não podia se realizar a obra de reclamação, não podia se reclamar, ou seja, cada filho de Deus, através de receber a palavra, a revelação, o conteúdo da fé de rapto, que esse livro contém esse título de propriedade, não podem
reclamar o corpo eterno e glorificado, e muito menos a terra, o universo, tudo, porque tudo pertence a nós. E, consequentemente, o título de propriedade tem que estar na terra para realizar essa obra. E é na terra onde ele realiza essa obra de reclamação. E esse título, vejam, é dado a conhecer na terra. Por isso eles dizem que os trovões são dados, ou seja, são soados na terra, não no céu. São pronunciados esses 7 trovões na terra. E agora vejam, o livro é entregue a um homem que o coma, e depois é dito, é necessário que profetize sobre muitos povos, nações e línguas. Se vai profetizar, aquele que come, ele tem que ser o quê? Um profeta. E então ele tem que vir com uma mensagem profética que estará dando a conhecer todas as coisas que hão de acontecer. E depois passa Apocalipse 11, que é o ministério das 12 oliveiras. Em São Mateus, capítulo 24, versículo 31 diz: e enviará seus anjos com grande voz de trombeta, e juntará os seus escolhidos, desde o extremo do céu até o outro. Estes anjos são o ministério das 12 oliveiras, o ministério de Moisés e Elias, para chamar e juntar 144 mil hebreus. Corresponde a esses ministérios de Moisés e Elias ao ministério das 2 oliveiras. E o chamado dos 144 mil, 12 mil de cada tribo, corresponde às 12 oliveiras, com a mensagem da grande voz de trombeta, a trombeta final, a 7ª trombeta de Apocalipse 11, versículo 15 em diante. Essa é a grande trombeta do qual Cristo falou. Esse é o evangelho do reino, o evangelho eterno, a mensagem que ouvirá e crerá o povo hebreu. Quando vocês vejam uma aproximação do povo hebreu e dos seus líderes para alguma parte do cristianismo, lembrem, algo está se movendo no programa divino. Eles estão procurando a um profeta. Por isso é que eles não recebem pregadores, porque eles foram apenas ordenados por Deus para crerem em profetas. Profeta, disse Moisés. Profeta como eu vos levantará o Senhor vosso Deus, a ele ouvireis. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 19. E diz mais adiante: profeta entre vossos irmãos vos suscitará o Senhor vosso Deus, e porá, disse Deus, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele falará tudo o que eu lhe mandar. E qualquer um que não faça o que ele fala em meu nome, eu lhes pedirei conta. Agora veja que o povo hebreu, ao único que vai receber é ao profeta, é um profeta. Mas observem que no livro das 70 semanas de Daniel, ali ele nos fala que serão enganados por esse falso profeta. Vamos procurar aqui no livro das 70 semanas de Daniel, onde nos diz, na página a 124, a outra versão é a 143, nessa é a 124. Ele diz: quando a igreja sobe, agora lembre que sobe onde a era de pedra angular. Quando a igreja sobe, então a confederação, as virgens dormentes, metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, mornos, eles todos juntos foram a confederação, o qual agora eles já têm um grande regime. E quando eles o façam, eles farão um pacto que não ou o Papa que temos agora quer colocar todos eles. Você não pode ver a coisa se amontoando. Faça um discurso sobre isso e metê-los a todos pela primeira vez em centenas de anos. Em 1000 ou 2000 anos isso não tinha sido feito, mas agora ele está para trazer todos juntos e fazer uma confederação, e os judeus aí vão aceitar a este movimento. Mas veja que está liderado pelo Papa, que é o anticristo, a besta, o homem de pecado, o qual os engana. Oh, glória! Aí à esquerda e à direita ele escreve em cima o pacto da besta com os judeus. Oh
Oh, glória, aleluia, louvado seja o nosso Deus que vive para sempre jamais. Aí está você. Agora, irmão, isso está sempre como sempre é. Um rapazinho veria. A confederação trará os judeus protestantes e católicos juntos. E lembrem que vão ser esses dois profetas. O que eles vão fazer, esses dois profetas, quando venham? Essa besta, esse príncipe que espalhará o poder do povo santo. O que ele fará? Ele romperá o seu pacto com ele depois de 3 anos e meio e os expulsará. Agora as pessoas pensam que é comunismo. Agora tem algo muito bonito aqui e muito glorioso, porque vejam que isso tudo acontece antes de começar a grande tribulação, porque estes judeus são selados antes de começar a grande tribulação, o qual isso vemos aí na página 359, onde 358 abaixo, quando Jacó teve o desejo de voltar à sua terra, assim também Israel. Jacó significa Israel, por isso o nome foi mudado. Ele saiu e teve todo o dinheiro possível através de roubo e outras mentiras, de outra forma, porque ele não se importava de onde vinha e nem de quem era, mas depois começou a retornar à sua terra porque ele tinha esse desejo, e no caminho ele se encontrou com Deus e o nome dele foi mudado. Mas nesse tempo ele estava muito preocupado porque ele temia Esaú. Agora lembre que Esaú é Roma, que estava perseguindo. E observem no dinheiro, igual como será, e nesse dia, quando os judeus façam um pacto financeiro com Roma. Com quem? Com Roma. E Roma, pois, liderado pelo anticristo, o homem de pecado, ou seja, o Papa. E aí em cima ele escreve um pacto com Roma. Agora Esaú não precisava do dinheiro de Jacó, como muito menos Roma, porque Roma tem as riquezas do mundo na mão deles. Agora veja, esse é o que vem no seu próprio nome, e a este sim vai receber. Mas depois, aí onde nós paramos nas 70 semanas de Daniel, aí nós vamos ler quem é que vai dizer a eles o seu erro. Veja, vamos continuar aqui no livro dos selos. Mas encontramos que naquela ocasião, quando ainda era Jacó, se encontrou com Deus e ele estava passando por aquele tempo de tribulação. Aí ele escreve por Mussolini, Stalin, Hitler. Então Jacó lançou a mão de algo que era real, o anjo que desceu do céu, e Jacó manteve os seus braços ao redor do anjo e ele se manteve. Aquele anjo falou para ele: tenho que ir, já está amanhecendo. Irmão, o dia está por aparecer. 7º milênio, ele escreve aí, está por chegar. E à direita ele escreve, o dia é igual ao milênio. E à esquerda também escreve Apocalipse 10, de 1 ao 7. Mas Jacó disse: eu não vou te deixar ir se tu não me abençoares, tu não podes partir, eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma mudança na minha situação. Estes são os 144 mil os ganhadores de dinheiro que foram tão desonestos com as finanças, mas quando eles, enfim, vejam a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrar disso, ali estará Moisés e Elias. Vê? E ali nós encontraremos o que é que diz. Amém. E eles também vão lutar com Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados fora. Isso acontece justamente antes de começar a tribulação. E, consequentemente, aí nós estamos vendo que se isso acontece antes da grande tribulação, e ali nas 70 semanas de Daniel já está nos dizendo que é no final dos 3 anos e meio, agora estes 3 anos e meio, antes, é onde está se realizando nesse momento esse pacto com o povo hebreu e Roma, o qual no final rompe. Agora isso tudo está se desenvolvendo e vai se abrindo cada vez mais enquanto vai se cumprindo a profecia, enquanto vai se dando a conhecer o cumprimento de cada coisa à medida que vai se cumprindo. Esses 2 profetas vão pregar como João Batista e dirão: o reino dos céus está ao alcance. Israel, arrependa-se. Arrependam-se do quê? Arrependam-se dos seus pecados e de sua incredulidade e voltem a Deus. Vejam, aí entra a festa de expiação. Agora vejam, aqui continua nos dizendo onde nós paramos.
Ele os lançará nas 70 semanas de Daniel. Ele os lançará. Agora as pessoas pensam que é comunismo. Isso é porque o Espírito de Deus ainda não lidou com você. Isso não é o comunismo. Essa é uma religião. A Bíblia fala que eles vão estar tão perto que enganariam até os eleitos, se fosse possível. Assim Jesus falou, vê, estamos no último. Agora esses dois profetas, o que eles farão? São Moisés e Elias que se levantarão em cena. Ou seja, naquele tempo, nesse tempo, diz aí. Eles lhes dirão a estes judeus o seu erro. E aí à esquerda ele escreve: o erro dos judeus é se unirem à confederação de igrejas. E esse grupo de judeus que estão ali agora serão os 144 mil que Deus chamará com esses profetas. O que ele é? Agora, se Deus chamará através desses profetas, agora vejam que no livro dos selos ele disse que isso aconteceria antes da grande tribulação, pois tem que ter no meio da igreja noiva esse instrumento, esse véu de carne para realizar essa obra em favor do povo hebreu também. Porque a terceira etapa é para a igreja noiva, para as fátuas e para os perdidos e para o mundo. Ou seja, estão incluindo aí os 144 mil. O que é isso? Isso é o espírito de Elias. Ele escreve aí, quinto Elias. Esta igreja gentia juntamente continuará e entrará esta igreja judaica e chamará Moisés com ele. Ou seja, o ministério de Moisés, o ministério dispensacional. O vê, e ele vai pregar essa mensagem de Pentecoste aos judeus que o rejeitaram, o Messias. Agora você já continua aí, isso nós já lemos em outras ocasiões. E à direita ele escreve o ano 50 de jubileu, mensagem de Pentecostes, e à esquerda ele escreve Elias e Moisés. Agora vamos continuar aqui onde nós paramos. Na mensagem que nós estamos lendo, os passos para a adoção, diz, essa profecia se cumpre parcialmente em cada profeta que Deus enviou, mas plenamente se cumpre no Messias em sua primeira vinda e sua segunda vinda. Profeta como Moisés, o profeta dispensacional, com uma mensagem dispensacional para o último dia será a mensagem do Evangelho do Reino. E agora vamos aqui, Apocalipse capítulo 14, versículo 6 ao 7, onde veremos esse mensageiro voar pelo meio do céu outro anjo que tinha o evangelho eterno para pregá-lo aos moradores da terra. E se vai pregar, diz irmão William, e se vai pregar aos moradores da terra, então tem que estar na terra e tem que ser um profeta. Agora vejam o simples e claro que é, mas ao mesmo tempo, veja, para aqueles que não vão ser transformados, eles não podem entender isso, eles não podem compreender isso, eles pensam que é de outro jeito, de outra forma. E eles começam a acrescentar. E eles começam a interpretar a mensagem e dar a sua própria interpretação do que o irmão Branham quer dizer, do que o Dr. William Souto Santiago quer dizer. Mas os escolhidos estarão vendo o cumprimento dessa profecia. Vejam, eles têm que estar vendo a um profeta trazendo esta mensagem do Evangelho do Reino. Qual mensagem? A plataforma que nos trouxe o fundamento que o precursor nos trouxe, o reverendo William Branham, e também as boas novas, as notícias que o Dr. William Souto Santiago nos trouxe, simples assim. A toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou, e adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e a fonte das águas. Vem ensinando que adorem a Deus, que sirvam a Deus, ensinando como servir a Deus, como adorar a Deus, estimulando o povo que procure a Deus e mostrando à humanidade que a hora do seu juízo, do juízo divino, chegou. Ou seja, que é esse mensageiro vem um pouco antes de começar a grande tribulação. Um pouco antes, vejam. Então se supõe que esse mensageiro já esteja aí. Ou seja, um instrumento vivo que esteja no meio da igreja noiva. Antes de começar a grande tribulação com o Evangelho eterno, que é o Evangelho do Reino. Esse mensageiro, nós temos visto que será um profeta, que virá profetizando sobre muitas nações, povos e línguas, como Moisés fez, profetizando as coisas que iriam acontecer no Egito, e como profetizava também Elias. E agora, nesse tempo final,
esse mensageiro que virá terá a mensagem final de Deus, a grande voz de trombeta ou trombeta final. E no tempo que ele esteja dando a sua mensagem, vai ser que Cristo vai ressuscitar aos mortos crentes nele e vai transformar os vivos crentes em Cristo. Agora vejam, no tempo dos anjos mensageiros das eras, isso não aconteceu. Embora Paulo disse, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Ele estava ali na primeira era, falando dessa promessa, mas não foi esse tempo. Todos estavam à expectativa de que no tempo de Paulo, falando esta revelação tão grande, vejam, acontecesse a ressurreição e transformação, porque era no tempo onde o mensageiro vivo estaria falando, proclamando o dia de vingança, estaria falando a grande voz de trombeta e os mortos ressuscitariam. Nenhum mensageiro das eras, muito menos no tempo do sétimo anjo mensageiro da sétima era da igreja gentia, o reverendo William Branham, com o espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação, lá na América do Norte, para aqueles que desejam receber ele é o precursor da segunda vinda do Senhor e a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Nesse tempo final, no seu cumprimento, é o que vindica e vai ser a vindicação final de que o reverendo William Branham foi precursor da sua vinda. Agora, no tempo dele, não aconteceu. Não aconteceu a ressurreição e nem transformação. No tempo do arcanjo Gabriel, lá no tempo que ele estava dando essas boas novas a Maria, a mãe de Jesus, muito menos aconteceu naquele tempo a ressurreição. E nesse tempo, no tempo do Dr. William Souto Santiago, muito menos aconteceu a ressurreição. Então, tem que vir o precursado, que é o cumprimento do que precursor, lá no tempo de Jesus, 2000 anos atrás, João Batista, precursor da vinda do Messias. Com a vinda do Messias, iria trazer, iria fazer cumprida a ressurreição do Antigo Testamento. E nesse tempo final, com a vinda do precursado, é que ele vem, se cumpre, como disse aqui, no tempo que ele esteja dando a sua mensagem, vai ser que Cristo vai ressuscitar os mortos crentes nele e vai transformar os vivos crentes em Cristo. Que isso tudo terá um processo, uns passos a seguir, porque vejam, o que acontece em Apocalipse 11, mas são 3 dias e meio nada mais, que estarão ausentes. Assim como Jesus esteve ausente há 2000 anos atrás, quando foi crucificado e teve que ir, passar pela quinta dimensão e depois pelo paraíso para trazer os do Antigo Testamento. Assim também, o cumprimento da segunda vinda do Senhor vai passar e os trará, diz, aos da sexta dimensão, que passaria e os ressuscitaria. E então comeremos, tomaremos corpos e comeremos. Agora veja, esse é o cumprimento e o tempo desse mensageiro pregar a sua mensagem. Nesse tempo é que vai se cumprir essa promessa que nós lemos no início dessa escritura de 1 de Coríntios 15, versículo 44 ao 45 em diante, e de 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. É nesse tempo desse mensageiro que vai ser cumprido, vai se cumprir a ressurreição e a transformação. No tempo que ele esteja dando a sua mensagem, vai ser que Cristo vai ressuscitar os mortos crentes nele e vai transformar os vivos crentes em Cristo. Esse é o tempo da trombeta final, ou grande voz de trombeta. Esse é o tempo da pregação do Evangelho do Reino, por esse mensageiro que é enviado com a mensagem eterna, o Evangelho do Reino. E esse mensageiro é esse mesmo mensageiro que aparece aqui em Apocalipse 22:6 e me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E em Apocalipse 22:16 diz: eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Esse mensageiro, esse anjo de Jesus, esse anjo é o Espírito Santo, o que está em carne humana nesse tempo final. Agora lembrem que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos. E esse é o Espírito Santo, o que Deus envia na era de pedra angular encarnado. O Espírito Santo esteve no meio das eras e esteve operando no meio das eras em misericórdia. E para a era de pedra angular, quando as eras terminam e a dispensação da graça, a porta se fecha, arranca
o Senhor arranca o Espírito Santo do meio da igreja, que é Ele que impede. Aí, no livro de Tessalonicenses, segunda de Tessalonicenses, vamos procurar essa escritura aqui, de segunda de Tessalonicenses, no capítulo, vamos ver, no capítulo 2, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Esse é o Espírito Santo. Então será de fato revelado o iníquo, veja, do meio, ou seja, de dentro da dispensação da graça, a quem o Senhor Jesus matará. Então o Senhor matará com o sopro de sua boca, essa é a espada de 2 fios, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com poder e sinais e prodígio de mentira, e com engano de injustiça aos que perecem, porquanto não escolheram o amor e a verdade para serem salvos. Agora vejam como o Espírito Santo, que é o anjo do pacto, que libertou o povo hebreu, nesse tempo final, é esse anjo que vem em carne humana na era de pedra angular. Esteve no meio das eras, o qual o nosso irmão Branham, na página 134 do livro dos selos, diz: quando esse Espírito Santo que temos, o que está no nosso meio agora mesmo, na forma de Espírito Santo, quando chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então coraremos Ele como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele esteve nas eras e na brecha, por isso Ele colocou ali Espírito Santo, e através da manifestação do anjo, no meio desse instrumento, no meio do povo de Deus, chamado William Soto Santiago, ele teve trazendo as boas novas, mas veja, ele estava em uma etapa onde ainda não tinha sido aberta a dispensação do reino, onde esse Espírito Santo estaria operando e cumprindo a sua vinda, encarnado em um homem, para que nesse homem trouxesse a revelação, a fé de rápido, e aí está o nome novo. Agora vejam, isso tudo é um mistério tão grande que está sendo aberto de uma maneira tão simples que até as crianças podem entender. Agora vejam nessa mensagem as três coisas que ele faz em sua vinda, na mensagem o rapto. Aí ele nos mostra dessas 3 coisas na página 25. Ele nos diz, lendo a escritura de 1 de Tessalonicenses 4, diz: porque o Senhor mesmo, com voz de mando, voz de arcanjo, trombeta de Deus, descerá do céu. E ele diz, irmão Branham, acontecem 3 coisas diferentes: voz de mando, a voz e trombeta. Essas coisas têm que acontecer antes do aparecimento de Jesus. Agora, a voz de mando, Jesus executa as 3 coisas em sua descida. Quem? Ele mesmo. Por isso ele escreve ali: Deus fará por profeta as 3 coisas, ou seja, o cumprimento dessas 3 coisas ele vai fazer por profeta. O que é uma aclamação, uma voz de mando? É a mensagem. E é primeiro o pão de vida trazendo a noiva à aflição. Agora Deus tem uma maneira de fazer as coisas. Ele nunca muda o seu projeto, porque Ele é Deus imutável. Aí à esquerda ele desenha uma pedra angular e escreve de 6 a 9 AM. Essa é a 4ª vigília, onde Ele aparece. Além disso, ele disse: porque não fará coisa alguma o Senhor sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. E tão seguramente como ele prometeu, assim também é certeza que ele vai fazer. E desenha uma pedra angular e as eras aí, à direita, à esquerda. Agora vejam também na página 9.
nos diz desta mensagem, o rapto, Deus designou sua palavra para cada era, e cada uma dessas eras tem que manifestar a porção da sua palavra. Ele também predestinou homens para cada era, para cumprir essa palavra. Toda vez que designou sua palavra, também designou um homem para cumpri-la. Quando designou o tempo de Moisés, predestinou a Moisés para aquele tempo. Quando destinou o tempo em que nascesse o Filho de Deus, destinou o Filho para aquele tempo. Em cada era designado o seu homem. Como diz a Bíblia, ordenado. Vejam, como de era em era, Ele designou um instrumento. Continua dizendo, se Deus é infinito, todo-poderoso, onipresente, onisciente, onisciente, então Ele conhece todas as coisas desde o início. Não tem nada fora de ordem. Nós unicamente pensamos que é assim. Você tem pensado assim? Observem a palavra de Deus para que veja o que Ele está fazendo e então entenderá. Agora vejam. Vamos um pouquinho mais adiante aí mesmo. Ou seja, continuando aí na página 10 agora, do rapto. Agora observem, em primeiro lugar, se aquele ministro tivesse pensado que quando desse ao Senhor o vinagre, ele cuspiu, não tomou, virão zombadores. E outra coisa, como foi a vida desse Jesus de Nazaré, se encaixou, se enquadrou, como foi que a vida deste Jesus de Nazaré enquadrou com todas as profecias do Antigo Testamento? Como pode ser? Não pode ser sem que fosse ordenado assim por Deus. A sua vida se enquadrou com todas as profecias do Antigo Testamento. Outra coisa, se aqueles discípulos o ofenderam dessa maneira, então por que foi que cada um deles morreu como mártir? Até o apóstolo Pedro disse, põe a minha cabeça assim no chão, porque eu não sou digno de morrer como ele. Colocaram André assim ao longo sobre a cruz. Cada um selou seu testemunho com seu próprio sangue. Creram, amaram e deram suas vidas por ele. Isso foi na primeira vinda do Senhor. Se ele foi um impostor, então por que fizeram isso? Você vê? As pessoas não podem captar a aplicação espiritual. E aí ele escreve à esquerda, não captam a aplicação espiritual. Agora vejam. Por aí essa mensagem toda é muito tremenda, essa mensagem do rapto. Agora vamos continuar aqui onde nós paramos. Nesta mesma mensagem, um pouquinho mais adiante, diz: eu estou nos passos para a adoção do Dr. William Soto. Terá essa vantagem para poder tratar com os judeus e também com o cristianismo. Ou seja, que vai poder falar com o cristianismo, poderá falar com o judaísmo e não terá problema nenhum. Ele terá a mensagem correspondente à dispensação do reino e, consequentemente, a mensagem para o último dia, para o 7º milênio de Adão até aqui e para o 3º milênio de Cristo até aqui, que é o último dia dos 3 últimos milênios. Aí está a ordem ou os passos para a adoção. Os que vão ser adotados não vão ter que obrigar que eles creiam, porque eles vão entender. Os entendidos entenderão, Daniel capítulo 12 diz. Cristo abrirá o entendimento deles, como ele fez com os seus discípulos, em São Lucas capítulo 24, versículo 41 em diante. Vejam, não vai precisar obrigá-los, como não precisou obrigar os discípulos ali na primeira vinda do Senhor. Nesse tempo final não se obriga a ninguém. Todos estão vindo porque estão vendo o cumprimento do que foi trazido, que seria o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Qualquer um poderia falar assim, mas esse trabalho ele fez. Foi ele que chamou e juntou todas essas pessoas. E quem move essas pessoas para essas atividades? Para que eles vão e recebam aquele que está falando ali? Porque se eles não crescem, não estariam ouvindo. Alguma coisa move eles. Tem uma atração no monte. Tem uma atração atrás do véu, na era de pedra angular. Então, estão crendo naquilo que o precursor falou, que seria a vinda do Senhor, e no que o Dr. William Souto Santiago nos trouxe.
porque eles são crentes, são os que vão ser transformados. E então todos vamos entender os passos para a adoção. A adoção é a nossa transformação para os vivos e a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados, a redenção do corpo, onde nós teremos corpos imortais, como o corpo glorificado de Cristo, nosso Salvador. Deus não vai sair do seu programa. Tem que ter uma etapa da igreja para a adoção. Vamos chamá-la a era de adoção. Já transcorreram 2000 anos de Cristo até aqui, consequentemente do cristianismo. E a igreja tem estado passando por diferentes etapas. Tem que vir uma etapa e a vamos chamar a era de pedra angular. Vejam, ele diz, tem que vir uma etapa e vamos chamar ela de era de pedra angular, porque ele não podia abrir abertamente esse mistério. E veja que ele foi abrindo devagar e deixava ali, e em vários lugares temos encontrado que ele disse: a porta da dispensação da graça ainda não se fechou. Ele ainda não saiu do trono de intercessão no céu, ainda não tomou o título de propriedade no céu. A segunda vinda do Senhor ainda não se cumpriu. Veja, isso tudo ele falava, mas mostrava em certa forma que as pessoas entendiam e compreendiam que no tempo do nosso irmão William estava se vivendo no tempo da dispensação do reino, quando potencialmente era que estava se vendo. Agora isso tudo, agora que estamos na era de pedra angular, nós podemos entender tudo que foi trazido a nós pelo Dr. William Souto Santiago e pelo reverendo William Branham. Nós vamos chamar a era de pedra angular, a etapa da adoção, a etapa onde todas as promessas do último dia serão cumpridas. A vinda do Messias e a vinda de Elias e Moisés, das duas oliveiras para os judeus, a vinda do Senhor para a igreja do Senhor, a grande voz de trombeta ou trombeta final, do qual isso nos fala no livro de Citações, na página, vamos ver aqui. Isso é da mensagem Festa das Trombetas. No livro de Citas, nos diz, na página 129, nos diz, agora, parágrafo 1150, agora, tão logo quanto esta igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido, e os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são dois profetas, Elias e Moisés. Aí em cima ele escreve: Moisés e Elias é igual ao mistério da sétima trombeta. E também aqui nos diz na página 130, parágrafo 1164. Lembrem que os que estão vivos e fiquem não impedirão os que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de tocar. E essa última trombeta, como o último selo, que é o sétimo selo, e a última trombeta, a sétima trombeta, será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. E ele escreve ali: a grande trombeta, ou seja, que é a sétima trombeta, é igual o sétimo selo, vem? Porque o que é o sétimo selo para a igreja, que é a vinda do Senhor, é a sétima trombeta para Israel, que são Moisés e Elias. Agora continua dizendo aqui, o nosso irmão William, diz:
Vamos chamar a era de pedra angular, a etapa de adoção, a etapa onde todas as promessas do último dia serão cumpridas, a vinda de Elias e Moisés, das duas oliveiras para os judeus, a vinda do Senhor para a igreja do Senhor, a grande voz de trombeta ou trombeta final, o evangelho do reino ou o evangelho eterno, o chamado dos escolhidos de 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, e recolhendo também dos escolhidos da igreja do Senhor Jesus Cristo para completar a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque sem completar a igreja não podemos sair dessa terra, não podemos ser transformados, porque Cristo não pode deixar o trono de intercessão sem redimir até o último que esteja escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro. Ele disse que nenhuma das suas ovelhas vão se perder, portanto, ele vai chamar todas elas, como ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu as conheço e me seguem, e eu lhes dou vida eterna. Em uma anotação ali, nos deixou em um lugar, em uma página, na parte de trás, aí ele escreve, até que tenha redimido até o último, então se levanta do trono. Vê que isso aconteceu quando se deixou os batismos, lavatório de pés, Santa Ceia, lavatório de pés, isso tudo. E essa etapa da dispensação da graça, onde estava se realizando os chamamentos para realizar esses memoriais. Isso terminou. Agora, aqui continua dizendo, viver os passos para a adoção, viver nessa terra e não conhecer os passos para a adoção e estar esperando a transformação é como viver no tempo que veio João Batista e veio Jesus, que muitos estavam esperando que Elias viesse e também que o Messias viesse. E veio e nem se deram conta porque não conheceram os passos para o cumprimento desse programa. Pensaram que viria Elias num carro de fogo, porque ele se foi em um carro de fogo. E como se foi desse jeito, ele tinha que vir. Vejam, ele diz, não, é que ele foi, os crentes de Mombrana, que daquele grupo tem um número que vai entrar a era de pedra angular e serão transformados. Mas vejam, até que não seja aberto esse mistério, se é tirado o véu, vejam, eles pensam que ele vai retornar, porque ele disse que o cavaleiro do cavalo branco, ele disse que percorreria este caminho outra vez. Diz na página 166, parágrafo 1485, diz: agora, eu estava ficando bastante velho e pensei, Deus, haverá outro avivamento, haverá outro tempo, e apenas lembrem, do oeste virá um cavaleiro no cavalo branco, cavalgaremos este caminho, e ele escreve aí, quinto Elias e segundo Moisés, outra vez. E isso é correto, assim, quando estivermos quase prontos, você vê, é uma promessa. E ele escreve à direita aí, do oeste, dois pontos, virá um cavaleiro e um cavalo branco. Agora vejam, embaixo ele também escreve Apocalipse 10, de 1 a 11, e 19, do 11 ao 19. Vejam que, e em cima também escreve aí, cavalgaremos este caminho outra vez. Alguns pensam que, como ele disse isso, ele tem que vir de cima. Ou seja, ele tem que ressuscitar para cumprir essa promessa. E também nesse tempo, alguns que apontavam a eles que estavam fazendo mal, que criam mal nisso, que isso não era assim, que não era ele que ia voltar, ele fala em outro homem. Veja, ele se foi. O arcanjo Gabriel, ou seja, aquele ministério, o qual esteve no meio da igreja, trazendo-nos toda esta revelação do que seria a vinda deste Filho prometido. E se foi, e vejam, estão pensando do mesmo jeito, acreditando do mesmo jeito, dos que eles mesmos apontaram, que não era assim como eles pensavam, que Mombrana iria retornar. Por isso eles mesmos estão assim agora, estão pensando que ele vai voltar para cumprir o que falta cumprir. Falaram até, não, ele vai voltar para concluir o que ele deixou. Veja, eles começam a acrescentar e a tirar. E isso é muito perigoso, porque aquele que acrescenta vai ser acrescentado às pragas, e o que tire, o seu nome será tirado do livro da vida. Agora continua dizendo,
Porque se foi um carro de fogo e como se foi assim, teria que vir. E vejam, era o ministério de Elias em outro homem chamado João Batista. E o Messias veio e não conheceram, exceto os que haviam recebido João Batista e outros que ouviram a pregação de Jesus ou dos apóstolos. Ou seja, que digamos que uma 10ª parte e muitos dos habitantes do povo hebreu souberam que o Messias estava na terra, ou talvez menos. Mas muitos o viram, mas não souberam que o Messias estava na terra. Há muitas pessoas, muitos seres humanos na Terra nesse tempo final e muitas religiões e muitas seitas, mas vejam, apenas a igreja noiva, esse grupo pequeno, é o que está aberto ao cumprimento dessa vinda, porque vem como ladrão de noite. E de todo mundo, apenas um pequeno grupo é o grupo que está vendo e recebendo a sua vinda. Mas muitos viram ele, mas não souberam que o Messias estava na terra, porque creram que era um falso profeta, que era um impostor, que era um comilão e bebedor de vinho, porque convidavam ele, os pecadores convidavam ele para comer, ele ia e estava com eles e comia e diziam: esse é um comilão e bebedor de vinho, é um glutão e amigo de publicanos e pecadores. A mesma coisa que falaram nesse tempo final também, porque a mesma coisa se repete novamente, porque ele disse que seria paralela em tudo, então apontam, como apontaram lá o cumprimento da primeira vinda do Senhor, naquele homem, naquele jovem carpinteiro chamado Jesus de Nazaré. E Cristo disse: os sãos não têm necessidade de médico, são os doentes que têm necessidade de médico. Assim que Cristo sabia explicar o porquê que ele estava com aquele povo, comendo, aceitando o convite deles. Veja na mensagem o poderoso Deus revelado na página 21. Ele disse, embaixo diz: notaram outra coisa no Antigo Testamento? Está uma escritura aqui em Êxodo, que as velhas peles de texugo faziam o quê? Escondiam a glória de Deus do povo. As peles de texugo, a razão pela qual as pessoas não podiam vê-la era porque as peles impediam a visão. A pele era a glória de Deus, estava atrás da pele do texugo, e hoje a glória de Deus esconde atrás da sua pele. Isso é verdade, e as tradições não podem ver isso. A sua palavra está dentro de você. E à esquerda ele escreve: a glória de Deus escondida pelo véu. E aí, a sua palavra está dentro do véu. Aí à direita ele escreve Apocalipse 10, do 8 ao 11 e 11, versículo 3. Ou seja, a vinda do anjo forte, e Apocalipse 11, Moisés e Elias, porque o Filho do Homem vem com os seus anjos. O que havia dentro das peles? Das antigas peles, cuja beleza não era para se desejar. Não tinha beleza naquilo. E quando se encarnou e morou entre nós, ainda não tinha beleza nele que pudéssemos desejar, e a mesma coisa aconteceu. Não tem nada em um homem ou mulher que pudéssemos desejar, mas é o que está atrás disso, e isso é o que é. Você diz: eu conheço essa figura, ele era um bêbado. Assim eles falavam de Jesus. Não, é que ele não disse isso. Como que não? Quando falava que ele era um comilão e bebedor de vinho e amigo de publicanos e prostitutas, em outras palavras, nesse tempo ele queria dizer: esse é um bêbado. Ele acostumava a fazer isso. Eu não me importo o que ele costumava fazer, o que se esconde atrás daquele véu de carne. Isso ele podia dizer ali: eu não me importo o que Jesus faz, o que se esconde atrás desse véu de carne. Isso é o que conta, o que está atrás disso. O véu de carne cega as pessoas. E aí à esquerda ele escreve: é o que está atrás do véu que é o importante. Eles dizem: eu me lembro o tipo de mulher que essa era. Eu lembro o que ela era, eu conheço. Mas o que ela é agora? Essa pele que cobria antes o animal, o texugo, agora esconde ou guarda a glória de Deus. Tem ela morando atrás do véu. Antes cobriu o animal, mas agora guarda, cobre a glória de Deus. E dessa maneira o seu corpo pode ser mudado nessa noite para se converter no lugar de morada de Deus. Deus morando em carne humana. Agora vejam, continua dizendo o nosso irmão William. E essa voz que terá que estar ali no dia do Senhor, no último dia, o 7º milênio de Adão até aqui, o 3º milênio de Cristo até aqui, isso é a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem do Evangelho do Rei.
a mensagem do Evangelho eterno. E Ele trará todo o conhecimento divino que nós precisamos ter para estar prontos para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Sem obrigar nenhuma pessoa. Se prega o Evangelho de Cristo e o que vai crer, vai crer. Ou seja, o que está no programa divino, lembrem que Cristo disse, aqueles também que não queriam crer nele, vocês não podem crer porque não são as minhas ovelhas. Já os despediu, ele fala ali. Agora veja na mensagem 3 classes de crentes, na página 23, aí nos diz o reverendo William Branham, diz... Encontramos que esses operam um pouquinho antes, fala, e esta mensagem da hora com a qual estamos nos regozijando na presença de Deus nesses últimos dias, no tempo do entardecer, quando a luz está brilhando e todas estas coisas foram abertas e a palavra foi vindicada e provada como a verdade, o que se profetiza chega a acontecer, e até a ciência e outras coisas provam que é a verdade, que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Depois, como um homem poderia dar as costas a isso tudo? E escreve à direita, o incrédulo dá as costas. O que aconteceu nesse tempo final? Os incrédulos deram as costas ao cumprimento do que foi prometido. Certamente tem que ser o incrédulo, o qual se encontra sem esperança e sem remédio. É uma pessoa entorpecida pelo poder de Satanás, embriagada pelo poder de Satanás. Então, para ele não tem esperança, isso é o incrédulo. Antes, nós tínhamos visto o crente. Agora, em terceiro lugar, nós temos o crente manufaturado. Esse é o mais terrível, o crente manufaturado. E lembre, ali estão os 3 grupos. Encontramos que esses operam tal como seu pai, Judas. Aí estava Pedro e os demais apóstolos, que eram os crentes verdadeiros. Ali estavam os 70, que representam os incrédulos. E Judas ainda estava ali com eles, o qual era um crente manufaturado. O que eles fazem? Eles são os que permitem até que possam encontrar algum erro. E eles estão até no final ali. E sempre a expectativa para procurar um erro, para criticar, combater, zombar também. O tempo todo procuram falha. E eles escutam e estão à expectativa, esperando para que quando vem que alguma coisa está se realizando no programa divino, mas são os que estão ali para atacar. Eles esperam que se fale e que para depois atacar. Então a pessoa ali identifica como os Judas, eles se identificam como Judas. O tempo todo estavam procurando a falha para ver como é possível explicar coisas. Eles estão procurando para ver se é um truque, se é alguma coisa de magia. Eles simplesmente estão esperando a oportunidade para vendê-lo. Agora vejam, isso vai acontecer mais abertamente nesse tempo. Já quando surja tudo o que foi visto na visão da carpa, lembrem que isso tudo é uma maneira progressiva e Deus está realizando hoje. Tudo o mais importante que é a revelação, a fé de rapto. Depois aparecerão chamamentos e depois também aparecerá a fila de oração, oração pelos doentes. Mas vejam, isso tudo, se questionaram ele, criticaram, procuraram alguma coisa para combater no tempo de João, de Jesus, dos apóstolos, dos 7 anjos mensageiros, no tempo do irmão Branham. Procuravam, não, isso aqui é telepatia ou é aquilo. Veja, o incrédulo não tem como Deus mostrar alguma coisa para eles crerem, porque eles são sempre incrédulos e continuarão incrédulos, não tem maneira deles crerem. Até se levantar pedra. Os mortos dessas pedras, disse Jesus, ainda assim não vão crer, porque o incrédulo sempre vai ser incrédulo. Vejam eles milagres ou não vejam milagres. Eles simplesmente estão esperando a oportunidade para vender ele, ou seja, procurando a escapatória. Estão procurando, enquanto o incrédulo não espera. Ele condena o assunto e vai embora. O crente, pelo contrário, aconteça o que aconteça, ele de qualquer jeito ele crê, porque é a palavra. À direita ele escreve, o incrédulo vai embora. Os manufaturados são os que ficam ali até o final. O que são os incrédulos? Porque no final o irmão William diz,
que eles voltam apenas dois grupos e nada mais, crentes e incrédulos. Mas o incrédulo manufaturado, ou seja, o crente manufaturado, eles são mais terríveis. É o que dá mais problema. É o mais duro. O incrédulo caminha quando ele ouve a primeira coisinha ou a primeirinha coisa que ele não gosta. Aí é quando ele mostra suas cores. Mostra que é o incrédulo. João disse: saíram de nós porque não eram da gente, não eram dos nossos desde o início. E ele escreve em cima: os que vão embora saíram de nós porque não eram dos nossos. E reticências. Assim é no cumprimento da visão da carpa, no cumprimento da vinda dos seus ministérios à igreja noiva, no meio da igreja noiva, onde ele disse que estará convidado esses ministérios para o cumprimento da visão da carpa. Ou seja, o Espírito Santo estaria no meio da igreja, que é a coluna de fogo, que o reverendo William Branham viu falando a alguém mais acima de onde ele estava. Ou seja, que nesse tempo é o Espírito Santo que estaria operando esses ministérios, para dar cumprimento à vinda do Filho do Homem com os seus anjos. E, nesse tempo final, vão embora aqueles que não eram dos nossos. Saíram porque não eram dos nossos. Saíram de nós porque não eram dos nossos desde o início. Eles começaram com a gente. Vejam. Muitos dos que se foram começaram desde o início e muitos já estão muito mais do que vale começar desde o início, se no final iriam rejeitar o cumprimento da promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Não valeu de nada. Paulo falou: corriam bem, quem os engravidou para não obedecer a verdade? Saíram porque não eram dos nossos. E aí é o que o irmão William diz. Lembram que Cristo disse: aqueles também que não queriam crer nele, vocês não podem crer porque não são das minhas ovelhas. E já os despediu. Porque, veja, nesse tempo final, isso é o que tem estado acontecendo. E esse instrumento pode dizer: vocês não podem crer em mim, porque vocês não são as minhas ovelhas. E como o Filho do Homem vem com os seus anjos para fazer essa separação, essa segregação, então ele já os despede aí, diz, e já os despediu. E eu aqui também já despeço vocês. Vê? A esses que são incrédulos. Aquele que não quer crer, então não vai crer. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ele disse: o que é de Deus, ouve a voz de Deus. O que é de Deus, para ser transformado e levado com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, vai ouvir a grande voz de trombeta, a trombeta final, a mensagem final de Deus, o Evangelho do Reino, que estará se entrelaçando com o Evangelho da Graça. Esse é o mistério também, como se entrelaça uma mensagem dispensacional com outra mensagem dispensacional. Tem que fazer apenas um profeta dispensacional. Nenhum outro profeta pode fazer, e tem que ser o que está ordenado para esta nova dispensação. Entrelaçar sua mensagem com a dispensação que está passando. Os passos, os requisitos, os passos para a adoção, todos os que vão ser adotados vão estar ouvindo a grande voz de trombeta, a trombeta de Deus. Todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, a voz do Filho de Deus, e vão ressuscitar. O que não vai estar ouvindo, o que estará ouvindo, o que não vai estar ouvindo, então não vai ser transformado. Lembrem São João, capítulo 5, versículo 24, por aí, onde ele nos escreveu nessa parte que ele disse que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. Ele escreve ali em carne. Por isso é a voz do Filho do Homem, a voz do Filho de Deus, que ouvirão os da sexta dimensão e ressuscitarão. Os passos, a ordem para a adoção. E nessa mensagem vai estar revelado o mistério da vinda do Senhor à sua igreja. E disso nós não vamos falar agora, nós vamos deixar para outra ocasião. Porque a vinda do Senhor à sua igreja vai ser mais simples do que nós imaginamos. Agora vejam na página 286 do Livro dos Selos, nos diz ali, o reverendo William Branham diz, e vamos ter esse aqui também, aberto para ver ali o que ele nos escreve. Diz: se pudesse
ser suficientemente grande para ser suficientemente simples, então poderiam encontrar dessa maneira, sendo simples. Mas, porquanto vocês estão procurando a sabedoria, estão se afastando de Deus. Outra vez, para que não lhes escape, porquanto você tenta encontrar Deus pela sabedoria, como aconteceu no Jardim do Éden, como aconteceu nos dias de Moisés, como aconteceu nos dias de Noé, nos dias de Cristo, nos dias de João, nos dias dos apóstolos, e até como é hoje, quando você tenta calcular e encontrar Deus pela sabedoria, nisso você está se afastando mais a cada passo. Você está tentando entendê-lo e não tem como entendê-lo. Unicamente aceite e creia nele. Não tente entendê-lo. E ele escreve: não tente entendê-lo, apenas aceite-o e creia nele. E escreve também: aceitar é igual crer. Tem muitas coisas que eu entendo e, na verdade, tem muito poucas coisas que eu entendo. E aí ele escreve nessa outra mensagem, ele disse: há muitas coisas que eu não entendo. Agora vejam, aí na 287, aí ele também diz: não andem procurando a sabedoria para entender, simplesmente creia no que ele disse. Enquanto mais simples você possa ser, então aí o tem, o encontrará. Eu estou tão agradecido por ele, por isso que ele tenha se feito simples. E escreve aí do lado esquerdo simples e à direita, aí nesse, vamos ver aqui, desenhe uma estrela de Davi no parágrafo anterior, para que tenha esse desenho aí onde ele disse: não tenho sobre a terra uma máquina qualquer que seja tão perfeita, contudo, aí está, na terra. E isso que está inclinada, como fosse se ela se endireitasse. Alguém pode ficar maluco pensando nisso e desenhar aí à direita uma estrela de Davi. Isso é um pouquinho antes. É que nesse tinha essa estrela, e para que tenha aí nesse parágrafozinho antes. Bom, vamos continuar aqui, continua dizendo nosso irmão William: o mundo nem vai se dar conta quando Cristo leva a sua igreja. Portanto, nem vai saber o que foi a vinda do Senhor à sua igreja. Vai ser como ladrão de noite, diz a Escritura. As virgens fátuas muito menos viram, souberam que ele vinha, mas não tinham azeite e foram comprar. Ou seja, se foram procurar a outros líderes, aos seus mesmos ministros que estão contra, foram procurar outros lugares, o Espírito Santo. E quando vieram, as virgens prudentes já tinham entrado com o esposo às bodas e já tinha se fechado a porta. Assim que são as virgens prudentes as que vão vê-lo, recebê-lo. Automaticamente aí se identifica a pessoa como escolhido de Deus. Quando está recebendo nesse tempo a revelação, o conteúdo dos 7 trovões, estão recebendo o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. O está vendo e o está recebendo e o está crendo de todo o coração. E aí segue com Cristo a ceia das bodas do Cordeiro. É importante conhecer os passos, ou seja, a ordem para a adoção dos vivos e para os mortos em Cristo, a ressurreição em corpos eternos. É importante conhecer os requisitos para a transformação. Nos coloquemos de pé e assim deixamos nesta mensagem os requisitos para a transformação ao nosso apreciado irmão e amigo Dr. William Soto Santiago. Muito boa tarde, ministros,